Declaro, então, aberta a sessão da 7ª turma, do dia 16 de março de 2017. E em primeiro lugar, eu gostaria de dar as boas-vindas ao juiz Vitor Salino de Mouraes, que retorna para substituir a desembargadora Cristiana Fenelon, e o juiz Márcio Toledo Gonçalves, que vem para me substituir em férias. Agradecendo a sempre prestimosa colaboração deles aqui na 7ª turma e dizendo que este colegiado fica sempre engrandecido com as vossas presenças aqui entre nós, no debate e julgamento dos casos trazidos para esse colegiado. Sejam bem-vindos e, mais uma vez, agradeço a disposição de estarem aqui. Digno presidente, esse acolhimento nos aquece o coração. Então tá bom. É sempre muito bom retornar à 7ª turma. Um debate que engrandece, ajuda na nossa formação, nos faz voltar à primeira instância enriquecidos. Muito obrigado pelo acolhimento. Tá certo. E eu colho ainda, a oportunidade para requerer a Vossa Excelência que se digne consignar um voto de pesar pelo passamento do desembargador aposentado e professor Cristóvão Piragibe Tortes Malta, meu confrade na Academia Nacional de Direito do Trabalho, um professor de várias gerações. Isso. Me lembro com uma figura afável, um homem que ajudou a muitos de nós, falo por mim, no começo de advocacia, falo e repito no começo da magistratura, naquele célebre curso de Direito Processual do Trabalho e suas rotinas, e teoria e prática, sabe? Em que, com uma obra que não existe mais similar, inúmeros temas, todos enxutos. E o jovem profissional que tinha dúvida sabia que podia ali e encontrar orientação segura. Tudo que se procurava não tinha lugar nenhum, e não tinha internet, e não tinha Google para perguntar, era no Tortes Malta que eu ia, e sei que muitos de nós também fazia o mesmo percurso. Tenho essa dívida de gratidão com aquele grande doutrinador. Por essa razão, e ele faleceu no dia de ontem. Foi. Já idoso, mas com uma vida muito ativa, muito profícua, dos primeiros concursos para a magistratura trabalhista no Brasil, ascendeu o TRT1 rapidamente e se retirou, como ministro convocado do TST, e volta à advocacia, onde permaneceu pelo menos por uns 30 anos. Uma advocacia muito intensa, muito intensa. Então, fica o exemplo, digno presidente. Acho que mais do que isso. Acho que mais de 30. Porque eu já tenho mais de 30 de formado e quase 30 de magistrado, e ele já advogava antes. Ele era professor... Ele já tinha aposentado na Justiça do Trabalho. Contemporâneo do professor Osíris. Exato. Talvez tenha sido por aí. E amigo, do professor Osíris. Sim. Também eu ontem fiz essa lembrança na rede social, no Facebook, pegando uma nota do TRT da primeira região. E
várias manifestações foram nesse sentido de... Os do Rio, né? Alguns o conheceram. Se o desembargador Paulo Roberto Castro estivesse aqui, ele ia manifestar, porque foi aluno dele, ele já falou isso aqui. Né? E muita gente também, como a juíza Rosângela Bering, que manifestou na rede social, ela disse que foi aluna dele no preparatório para o concurso de juiz. Veja só, que legal. E realmente é uma perda, fica registrado, a gente envia um ofício para a família, com adesão do Ministério Público. Ele tem um filho advogado, que eu conheço, chama-se Rodrigo. Manda para o escritório, né? Naturalmente. E para o TRT também, né? Que o TRT também está compartilhando desse luto, dor, né? Dessa perda, da dor. E TRT da primeira região, onde com certeza a grande maioria é de ex-alunos, né? Do professor Tostes Malta. Sem querer me alongar, mas uma coisa que talvez seja prazeroso para todos nós, em termos de recordação. Guardei uma das últimas edições do livro do Tostes Malta, com carinho por essa passagem no começo da vida profissional. E junto com ele, sabe o que eu guardo, professor Fernando? Eu guardo junto com ele o dicionário de decisões trabalhistas, porque eu fui me fazer alusão a uma fase pré-internet, e a consulta de jurisprudência era ali. Eu falo para meus alunos o seguinte, leiam jurisprudência sempre, porque é uma coisa que você tem que incorporar à sua rotina. Então eu falo assim, uns fazem ginástica todo dia, uns leem o Salmo, outros rezam, outros fazem, sei lá, várias coisas, né? Incorpora a essa rotina a leitura de jurisprudência, porque jurisprudência... E naquela época a gente lia nos repertórios, né? Então tinha o Calheiros Bonfim, o João de Lima Teixeira Filho. Isso faz. Ou no Minas Gerais, né? Está ali o doutor Darcy ali. Era Minas Gerais. Né? Ele tinha umas emendas, assim, interessantes, né? Doutor Darcy. Porque eu falo para eles, a leitura da jurisprudência, além de te manter em dia com as questões que estão postas em juízo, ela também desenvolve um raciocínio jurídico, sintético, voltado para a aplicação do direito ao caso concreto, né? E os nossos alunos precisam disso, né? Se é lendo literatura que se aprende a escrever bem, também é lendo jurisprudência que se aprende a redigir bem peças jurídicas. Né? E orientar com segurança, o cliente, uma coisa, exato. Né? Isso então, eu falo com eles. Só que aí eu lembro disso, que na minha época tinha o repertório, né? Mais fácil. Vossa Excelência guardou um? Guardei. Que eu guardei. Guardei. A despeito do meu drama com espaço para livro, guardei um, carinhosamente. Meus livros mais antigos eu tenho todos guardados, inclusive do próprio professor Osíris, do professor Paulo Emílio, do professor Messias, tenho todos os clássicos Catarino, Mozart Vitor Russomano, eu faço questão, mantenho todas essas obras. E a prática, né, esse livro também, isso também eu falo para os alunos, a gente buscava esses livros de prática, como o Tostes Malta tinha um trabalhista, tinha alguns cíveis também, vários, mas um que nos era muito lembrado aqui, que era muito utilizado aqui em Minas Gerais, tinha o do professor José Olímpio de Castro, né? E tinha o do Leverhagen, que era um juiz de direito, pai do ministro Leverhagen do TST. E o livro do... E o que eles traziam? Traziam modelos de petições para ações. Petição inicial, defesa, recurso, quer dizer, essas peças processuais, eles traziam modelinhos, e eu falo, a gente tinha que, às vezes, nos inspirar. Lógico, você não ia fazer igualzinho, mas você ia se inspirar no modelo para você fazer
a sua petição. O modelo é né? isso, né? Hoje eles ficam pegando aí de outros advogados em autos, né? Agora eu já vi que na internet também tem umas negócios, uns sites Fornece. que fornecem modelos de petições, mas não sei se são confiáveis. A gente, pelo menos, tinha bons autores que, quando faziam isso, você podia comprar o livro dele e acompanhar aquilo com segurança. Agora, hoje, no site, eu falo assim, ó, eu não sei, essa multiplicidade, igual houve uma multiplicidade de faculdade de Direito, tem também uma multiplicidade de obras jurídicas, que o cara tem que tomar cuidado. Tem de tudo, né? Porque tem autor que não é confiável, não. Então, você tem que ir nos confiáveis, né? Bom, então é isso. Mas, presidente, eu também gostaria de me manifestar. Em primeiro lugar, agradecer a convocação, que me deixou muito honrado, na medida em que partiu de um colega que eu muito admiro, e dizer para os colegas da minha alegria de estar aqui mais uma vez, na 7ª turma, de partilhar desse debate sempre rico. Então, gostaria de registrar aqui. E gostaria também, presidente, de registrar também uma nota de pesar pelo passamento do falecimento da mãe, da nossa estimada colega, espia Ana Maria Espia Cavalcante, que é uma magistrada de boa cepa, uma pessoa fantástica. Eu gostaria também de registrar isso e agradecer também. A juíza Ana Espia estava até substituindo aqui no tribunal. Acabaram de substituir. O falecimento da mãe dela parece que anteontem. Terça-feira. Com a nossa adesão, O enterro a foi ontem. conversa foi para o outro lado, a gente esqueceu. Senão eu faria Exato. também. Na verdade, a Ana Espia, ela perdeu também o pai num lapso de 6 meses, né? Os pais já mais velhos. O senhor Espia. O sinal Você quer o nome da mãe? Ele no site. Maria Luísa, Maria né? Luísa Cavalcante Espí. E pode mandar no gabinete, acho que é do desembargador Marlon, né? Sei onde ela está. Ela está Talvez no seja Marlon, mais não seguro sei mandar se para a continua. Secretaria da Vara. Aí Secretaria da encaminha. Vara. Parece que já terminou a substituição dela. É isso. Fica então registrado. Muito bem lembrado. E vamos dar início à sessão com as preferências regimentais. Vai começar de físico ou PJE? Tá. Primeiro processo. Processo 32 da pauta, 64/2015. Relator, Dr. Kleber. Revisora, doutora Sabrina. Inscrito para sustentação oral, Dr. Dácio Guimarães de Andrade. O relator, juiz Kleber, pode passar a leitura da conclusão. Registro o recebimento de memoriais apresentados nesse processo. Conheço o recurso, dando-lhe provimento parcial para determinar a adoção da TR como índice de atualização do crédito trabalhista, que as contribuições previdenciárias incidentes sobre as parcelas anteriores a 3/3/2009 sejam apuradas com base no disposto no artigo 276, caput, do decreto número 3.048/99, regime de caixa, e aquelas incidentes sobre as parcelas devidas a partir da referida data sejam calculadas com base no regime de competência, com incidência de juros equivalente à taxa Selic, além de multa moratória, conforme artigo 35 da Lei número 8.212/91, fica mantido o valor da condenação, porque ainda é compatível. É a minha proposta, senhor presidente. Tá, com a palavra, então, o ilustre advogado, doutor Dácio. Senhor senhor presidente, demais componentes, jovem procuradora, prezados colegas. O recorrido Vanderlei pede data máxima vênia que a proposta de voto do eminente relator não seja acompanhada, eis que a sentença está perfeita em todo sentido. Trata-se de matéria sobejamente conhecida
da Justiça do Trabalho, principalmente da 2ª Vara do Trabalho de Montes Claros. Tanto que no memorial foi pedido que não se desse provimento ao apelo da Caixa, porque tem finalidade meramente procrastinatória. E vejam bem, o processo é volumoso, tem mais de 1.200 folhas, mais de 1.200. E o juiz dissecou bem a matéria. Pede data máxima vênia que a proposta não seja acompanhada pelos demais julgadores, data vênia, e que a sentença seja mantida pelo seu forte poder de conteúdo. E, inclusive, até uma matéria bem conhecida aqui, que na Caixa o sábado é dia útil não trabalhado. Não se vê ninguém trabalhando dentro da Caixa Econômica Federal. Então, como que não é dia de repouso? Então, data máxima vênia pede que seja mantida a decisão da 2ª Vara de Montes Claros. Tá certo. O relator quer fazer alguma consideração? Na verdade, são só duas questões que foram, em relação a duas questões que foi provido. A questão da TR, o Supremo já disse que deve ser utilizada, né? E a outra questão diz respeito a contribuições previdenciárias. Nós já temos jurisprudência estabelecida pelo Pleno do Tribunal. Então, mantenho a minha proposta. Revisor? Eu acuso o recebimento de memorial, presidente, pelo recorrido, e realmente o provimento que foi dado não há como fugir dele. É o entendimento da turma, inclusive que o Supremo já se manifestou, eu estou de acordo. Terceiro votante aqui é o juiz Márcio. Pelos mesmos motivos mencionados pelos dois magistrados que me antecederam, eu também acompanho o relator. Tá bom. Então, eu proclamo que prevalece o voto do relator por decisão unânime. Assim se decide. Bom dia. Bom dia. Processo 35 da pauta, 540/2013. Relator, doutor Kleber. Relatora, doutora Sabrina. Inscrita para sustentação oral, doutora Maria Luísa Pereira Issá. 35 da pauta. O relator, para conclusão. Conheço dos recursos das partes, porque preenchidos pressupostos de admissibilidade no mérito do provimento ao recurso do banco para, excluída a condenação, 1 hora extra diária por dia efetivamente trabalhado, quando gozado o intervalo intrajornada em sua integralidade, de 1 hora e seus reflexos. Excluída a condenação, a hora de restituição da importância descontada no acerto rescisório a título de empréstimo em consignação. Ao recurso do reclamante, nego o provimento, ratificando no aspecto a decisão de origem. Fica mantido o valor da condenação, porquanto ainda condizente com as parcelas deferidas na decisão. A doutora vai fazer sustentação por quem? Pelo reclamante, excelência. Pelo reclamante Leonardo. Com a palavra. Excelentíssimos senhores desembargadores, caros colegas, bom dia a todos. Eu gostaria só de ressaltar alguns pontos do recurso ordinário do reclamante quanto à questão da doença ocupacional e das horas extras acima da 6ª hora diária. Em primeiro lugar, com relação à doença ocupacional, o laudo pericial deixa claro que a doença hipertensiva do obreiro tem nas condições de trabalho um fator determinante. Ou seja, o perito oficial, o perito estabelecido por esse juízo, deixou claro que a doença do reclamante tem sim conexão, tem sim nexo causal com o trabalho por ele desenvolvido no banco. Pelo que requeremos aos senhores que deem provimento ao recurso para que seja determinada a reintegração do reclamante até que ele esteja apto a ser demitido, o que ele não estaria no momento da sua demissão, bem como o provimento aos pedidos indenizatórios feitos na inicial. Quanto às horas extras, por sua vez, deixamos claro, tanto no nosso recurso quanto na nossa inicial, que o reclamante ele não possuía cargo de gerência, ele não possuía cargo de confiança. Inclusive, as testemunhas que foram ouvidas nos autos deixam isso muito claro. No caso, por exemplo, a testemunha Ana Paula Rodrigues, ela fala que o autor estava subordinado ao gerente-geral da agência, o reclamante não possuía procuração, não possuía carta de mandato, não possuía acesso a documentos sigilosos.
A própria testemunha do reclamado, a testemunha Cristiano Rodrigues, também deixa claro que o autor poderia conceder empréstimos em valores pré-aprovados. Então, assim, não resta dúvida nos autos de que o reclamante não possuía cargo de confiança, não possuía cargo de gerência, estando, portanto, enquadrado nas horas bancárias, né, nas horas dos bancários, que são 6 horas diárias. Por isso que requeremos as horas extras acima da 6ª hora diária. Quanto ao recurso ordinário proferido pelo banco, nós pugnamos pelo seu total desprovimento. Muito obrigada. O relator quer manifestar? Um voto muito longo, as razões estão aqui postas, mas com relação à doença profissional, embora o perito tenha admitido essa possibilidade da doença hipertensiva ter relação com as condições de trabalho, o conjunto da prova demonstra que, neste caso específico, não há como afirmar com segurança que isso realmente ocorria. Quanto às horas extras, ele era gerente, né, trabalhava com clientes de alta renda da agência, assinava documentos pelo banco, tinha poder para liberar DOC e TED, poderia negar a concessão de empréstimo, isso segundo as testemunhas, né, e só estava subordinado ao gerente geral da agência. Então, eu entendo que exercia, sim, o cargo de confiança. Então, reiterando, todos os termos estão aqui, será de conhecimento da parte quando a publicação do acordo, eu mantenho a proposta. Revisora? Presidente, que eu examinei esse laudo pericial e o laudo não foi nem um pouco conclusivo a ponto de ser deferido uma estabilidade em razão da hipertensão. Então, não achei muito fraco o laudo, não me senti segura. E, quanto às horas extras, o próprio depoimento do reclamante já afastou as 7ª e 8ª horas pleiteadas por ele, que as funções dele não eram meramente técnicas. Então, eu estou acompanhando integralmente. O juiz Márcio? Eu tenho aqui, já antecipando as minhas vênias, eu tenho a divergência com relação a um único item aqui, que é o item referente a cargo de confiança. Eu entendi de forma diferente, acho que os poderes ali não estavam nos termos do artigo, do parágrafo 2º do 224, de empréstimos, mas tinha alçada. Então, eu tenho apenas essa divergência ao muito bem elaborado voto do relator. Tá certo. Então, eu proclamo que, por maioria, vencido o juiz Márcio, na questão das horas extras além da 8ª. Da sexta. Sim, prevaleceu além da 8ª. Prevaleceu além da 8ª. A divergência dava além da 6ª. Além da 6ª. Vencido parcialmente. Nos demais tópicos, prevalece o voto do relator, unanimidade. Muito obrigada, assim bom dia. Bom dia. Eu vou aproveitar, enquanto não chamo o próximo, para colocar em votação a ata da sessão anterior. Aprovado. Não havendo objeção, fica aprovado. Próximo. Processo 2 da pauta, 181/2015. Relator, doutor Fernando. Revisor, doutor Vitor. Inscrito para sustentação oral, doutor Júlio César Valadares Dutra. Qual que é o número? Processo 2 da pauta. Ao 2 da pauta. São 2 recursos, eu vou ler a conclusão. Eu conheço dos recursos, no mérito, nego provimento ao da reclamada e dou provimento parcial ao do reclamante para reconhecer a natureza salarial do auxílio-refeição recebido ao longo do contrato e acrescer a condenação seus reflexos em aviso prévio indenizado, 13º salários, férias com 1/3, FGTS mais 40%, adicional por tempo de serviço, gratificação de função e PLR, pelo período não prescrito do contrato. E, além disso, acrescer a condenação os reflexos das diferenças salariais em PLR. As parcelas têm natureza remuneratória para fins previdenciários, exceto reflexo e férias indenizadas proporcionais com o texto no FGTS mais 40%, e mantém o valor da condenação por ainda compatível. Com a palavra. Bom dia a todos. No caso em tela, eu vou me ater a 2 questões apenas do nosso recurso ordinário. Primeira questão
no que tange a nulidade da dispensa, a reintegração da obrigação de fazer diferenças salariais referente à dispensa do autor portador de necessidades especiais, vez que o banco reclamado não cumpriu a legislação vigente no que tange a essa dispensa. Conforme se pode verificar nos autos, no caso em tela, não houve contratação de outro funcionário em condição semelhante antes da dispensa do obreiro. Embora a doutor magistrado sentenciante tenha disposto que foi comprovada a contratação do senhor Magno da Silva, tal contratação resta clara, pelos documentos comprovados, que foi após a dispensa do reclamante. E não foi para substituir o reclamante, pois o reclamante foi admitido para exercer função distinta, o reclamante exercia função distinta do referido contratado. O referido contratado, o reclamante trabalhava em Minas Gerais como gerente do Banco HSBC, o contratado passou a trabalhar como caixa na Bahia. Razão pela qual a legislação vigente restou descumprida no que tange a questão da contratação da referido empregado. Outra questão que eu venho destacar é a questão da indenização pelos gastos de combustível, pela utilização de veículo próprio pelo reclamante. A doutora magistrada alegou que o reclamante não comprovou o gasto. Porém, na própria sentença, ela cita um documento de folhas 886, que seria um relatório apresentado pelo banco referente a gastos, despesas de combustível realizados pelo autor. Nesse documento demonstra meses e valores. Porém, o banco reclamado não comprovou que efetuou o referido pagamento. Ora, o que é uma prova de pagamento de uma parcela? É um recibo ou um comprovante de depósito na conta ou no contra-cheque ou algum meio do reclamante. O banco reclamado comprovou a existência dessa despesa através do documento 886. Porém, não comprovou o pagamento. Comprovou só a despesa. Não comprovou que o autor recebeu os valores ali constantes. Razão pela qual vem requerer que seja provido o apelo obreiro também no que tange essa questão. Muito obrigado pela atenção. Tá, na questão da dispensa, eu observo aqui o seguinte. Ficou em controvérsia que o reclamante, a partir de 2001, foi inserido no quadro de trabalhadores deficientes para que fosse atendida a cota da Lei 8.213, e isso se deu em razão de sequelas deixadas, sequelas que ficaram no reclamante pelo acidente de trabalho ocorrido lá no reclamado. A sua dispensa sem justa causa ocorreu em 6/11/2014, com aviso proporcional até 6/3/2015. Então, ele ficou de 2001, ele entrou na cota e foi dispensado em 2014. Sobre a necessidade de contratação de empregados portadores de deficiência, determina o artigo 93 da Lei 8.213 preenchimento de 2% a 5% dos seus cargos. Eu observo aqui que, na verdade, o banco tinha no seu quadro até um número superior ao exigido. E a lei não dá nenhum tipo de estabilidade, eu não vi nenhuma causa aqui que pudesse considerar nula a dispensa do reclamante ou anulável, e que o outro, também a lei não exige que seja no mesmo cargo. Então, houve a contratação de um outro 10 dias depois. Não entendi que essa situação pudesse determinar a ilicitude ou a nulidade ou a anulabilidade da dispensa do reclamante e com isso, a sua reintegração. Com relação aos gastos de combustível e manutenção do veículo próprio, no caso dos autos, a reclamada reconheceu o uso eventual do veículo reclamante, afirmando, no entanto, que quando isso ocorria, havia pagamento dos valores gastos com deslocamento, conforme regras de reembolso estabelecidas pelo banco. Que apresentou o documento de folha 886, que supostamente demonstra pagamento pelos quilômetros rodados. Com isso, torna-se evidenciado que o reclamante utilizava o veículo em favor do reclamado. No entanto, é certo que também não há nenhum outro elemento que faça prova
de eventual diferença devida ou de despesas pendentes para serem reembolsadas a ele. Portanto, eu também estou negando provimento nesse aspecto e pergunto como vota o revisor, juiz Vitor. Presidente, eu achei muito inteligente o raciocínio expendido pelo ilustre patrono da parte quanto à cota de deficiente numa interpretação ampliada, mas que venha, é uma questão ainda que lege ferenda, né? Não temos essa cobertura, mas acho que devemos lutar por isso. Né? Agora, dentro na moldura que se apresenta, não tem outro tratamento, não. Eu estou inteiramente de acordo com Vossa Excelência. Terceiro votante, juiz Kleber. A expressão condição semelhante, ela não define com muita precisão, né? Mas o parágrafo primeiro, quando fala deficiente, então me parece que a ideia é manter o percentual de deficientes. Então, a condição semelhante é deficiente. E, no caso, né, só 10 dias, né, de diferença não justifica o reconhecimento da nulidade da dispensa, até porque, e isso é raro, o reclamado tinha até um número superior àquele que havia exigência legal. Então, eu estou de acordo. Bom, então prevalece a minha conclusão como relator e assim se decide a unanimidade. Obrigado pela atenção. Bom dia. Processo 18 da pauta 2137/2014. Relator, doutor Fernando. Revisor, doutor Vitor. Inscrito para sustentação oral, doutor Gustavo Rocha Miranda. Processo 18 da pauta. Também são 2 recursos do reclamante e da reclamada Expresso Figueiredo. O doutor vai falar por quem? Expresso Figueiredo. Tá. A conclusão do meu voto é o seguinte: conheço dos recursos, no mérito dou-lhes provimento parcial, sendo ao da reclamada para determinar que seja observado o limite da jornada alegado na inicial, de 10 horas por dia, já descontado o intervalo interjornada e os 30 minutos de descanso a cada 4 horas dirigindo. E ao recurso do reclamante, eu dou provimento parcial para acrescer a condenação adicional noturno e as horas extras pela supressão do intervalo interjornadas. Mantido o valor da condenação. Com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, demais integrantes dessa colenda turma. Apesar do voto do ilustre relator ter abarcado uma parte do recurso da reclamada, a reclamada entende que ainda assim merece ser estendido os efeitos da reforma. Isso porque a sentença ela fixou os critérios com base nos documentos carreados aos autos. E como muito bem disse o ilustre relator, deixou de observar o limite posto na petição inicial, que era que a jornada do reclamante era de 10 horas. Acontece que, com a devida vênia do voto do ilustre relator, a confissão do reclamante nestes autos, em que ele disse que o limite máximo da jornada era de 10 horas, sendo 8 horas de direção e 2 horas de descanso. Então, neste ponto, a reclamada ela requer que seja observada essa confissão, não havendo que se falar em pagamento de horas extras nos dias de semana, mas apenas, se for o caso, e existir nos documentos que foram anexados aos autos, aos sábados, pois que nos outros dias, com a confissão da reclamante de que ele dirigia apenas 8 horas, estaria aí o limite legal incorporado, não havendo que se falar em deferimento de horas extras. Outro ponto também que merece ser reformado diz respeito às folgas semanais do reclamante. A sentença ela entendeu que somente poderiam ser considerados como dias de descanso aqueles em que o reclamante estivesse em sua base e deferiu a ele 8 horas de trabalho quando ele estivesse em gozo de descanso, mas fora da sua base. O parágrafo 6º do artigo 235-E da CLT, ele prevê que pode haver o descanso semanal fora da base, salvo se a empresa... que o descanso ele tem que ser na base, salvo se a empresa oferecer condições adequadas ao efetivo gozo do descanso.
Então, a norma ela permite que haja esse gozo, mas cabe ao reclamante provar que as condições oferecidas pela reclamada não eram adequadas. Isso sequer foi ventilado na petição inicial. Na petição inicial, o reclamante simplesmente disse que ele usufruía de 2 a 3 folgas semanais, sem fazer qualquer tipo de distinção, se ela era na base ou fora da base. A reclamada ela foi até surpreendida na sentença ao ter essa alegação e o deferimento dessas horas, porque não constava na petição inicial, ofendendo os limites da lide previsto no artigo 141 e 492 do Código de Processo Civil. E, consequentemente, também teve o seu direito de defesa cerceado, porque, não alegado na petição inicial, surpreendida na sentença, não teve como sequer provar que as condições, apesar de entender que o ônus é do reclamante, que as condições eram sim adequadas. Então, com a devida vênia também do voto do ilustre relator, pede que seja excluída essas horas quando o reclamante estivesse fora da base. E, por fim, excelências, no que diz respeito ao critério da fixação de jornada, o doutor juiz Vacó entendeu que o critério deve ser a primeira ignição ligada do caminhão do motorista no dia, esse é o início da jornada dele, e o término da jornada é a última ignição desligada. Acontece que os documentos carreados aos autos pela reclamada, como confessado pelo reclamante também, ele registra todas as paradas, toda a movimentação, inclusive com os locais onde o reclamante se encontrava, e também foram anexados outros documentos que possibilitam se verificar o que o reclamante efetivamente estava realizando, porque há o controle do satélite. Então, no depoimento pessoal, o reclamante ele, inclusive afirmou o seguinte, abre aspas, após as viagens é gerado um relatório denominado mapa de operação de viagem, que este mapa registra todas as paradas do veículo e o tempo de movimentação na viagem, que as pausas constantes do mapa de operação de viagem poderiam se dar por diversas razões, dentre elas abastecimento, parada em acidente, carregamento e descarregamento e, inclusive, descansos intervalares. Então, excelência, esse documento é o próprio cartão de ponto do reclamante. Ele mesmo confessa que tudo está ali. E o transporte da reclamada ele é muito específico, é de bobinas de aço e aramados. Então, não tem pausas no meio da viagem para o reclamante descarregar alguma coisa ou receber alguma outra coisa. O objetivo do reclamante é pegar aquela bobina de aço em algum lugar e levar até o seu destino final. Não tem por que ele ficar à disposição da reclamada nesse meio tempo, porque isso é totalmente contra o interesse da reclamada até mesmo. Para a reclamada, o reclamante está produzindo quando ele dirige, ele não tem que parar para receber alguma carga ou descarregar alguma coisa. Então, neste ponto, pede que seja apurado com base nos documentos, mas observando os períodos em que a ignição estava ligada e o reclamante não estava elaborando pela reclamada. Então, pede-se, novamente, com a devida vênia ao ilustre relator, que seja provido o recurso da reclamada e negado provimento ao recurso do reclamante. Obrigado. Bom, eu mantenho meu voto, estou fazendo aqui a análise da prova e realmente o depoimento do reclamante, ele admite esses intervalos que eu estou dizendo aqui que devem ser considerados, admite a questão dos mapas, mas tem aqui na prova outras questões levadas em consideração, quando da parada, lavagem de veículo, lubrificação, está tudo considerado aqui no voto. E agora, falar que o reclamante confessou e ele não confessou, eu inclusive trago esse depoimento dele aqui no voto, ele fala da jornada regulamentar. Então, quando ele fala limite de 10 horas, sendo 8 de direção e 2 de descanso, isso está considerado aqui. Ele fala da jornada regulamentar. Essa jornada regulamentar, mas logicamente, é o previsto, é o normal, mas prevalece, isso não pode ser considerado isoladamente, e não significa confissão, porque no dia a dia prevalece o que está registrado nesses espelhos, né, nesses mapas, onde tem, então, essas previsões aí de momentos, né, horários extrapolados e momentos de acompanhamento que não é propriamente de volante, mas que é de jornada. Então, eu estou mantendo, o voto vai ser
publicado na íntegra. Eu pergunto como vota o revisor juiz Vitor De acordo. e Dr. Kleber. De acordo, na verdade, o voto é muito claro, limitada a 10 horas, mas calculada de acordo com os documentos que estão no processo. Então, a jornada efetiva será... Está retratado. Retratado, Estou de acordo. Bom, então prevalece o voto do relator, unanimidade. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Processo 19 da pauta, 2153/2013. Relator, doutor Fernando. Revisor, doutor Vitor. Advogada inscrita, doutora Ana Laura Cansado Saldanha. 19 da pauta. Sabrina, hoje ficou livre das sentações. O que aconteceu? Esqueceram de mim. Foi feito aqui. Né? Esqueceram de mim. Estava lá em cima. Agradecer essa Porque dádiva. está sublinhado? Ah, tá certo. É porque ficou sublinhado. A doutora vai falar por quem? Pelo banco reclamado. Pelo banco. Os dois recorrem, né? Eu conheço dos recursos, no mérito, nego provimento ao do reclamante e dou provimento parcial ao do reclamado para determinar que na apuração das horas extras deferidas seja observado o divisor 220. Mantém o valor da condenação. Obrigada. Com a palavra. Bom dia, egrégima turma. Bom dia aos demais. A sentença de primeiro grau, nesse caso, entendeu pela nulidade da justa causa aplicada pelo banco. O banco não concorda porque restou cabalmente demonstrado nos autos a improbidade do autor, no caso. O que restou comprovado? Restou comprovado que o reclamante ele foi responsável pela abertura de 28 contas correntes de forma num procedimento incorreto. Incorreto por quê? Porque o reclamante, com base em documentos falsos, ele deu o aceite nesses documentos sem sequer fazer todos os procedimentos do banco que são necessários para verificação da autenticidade desses documentos. Além disso, ele inseriu informações falsas no sistema do banco, falando que tinha visitado esses endereços dessas empresas, sendo que esses endereços não existem. Essas empresas nunca existiram. E ele confirmou no sistema do banco que foi nessas empresas e que que poderia confirmar que os empréstimos que foram concedidos, ele confirmou essas informações, sendo que são informações falsas, vindo de documentos frios, né? As testemunhas ouvidas pelo banco, elas confirmam essa informação. No caso, a testemunha Breno Alexandre, ela foi clara, ela deixou claro qual que era a responsabilidade do reclamante como gerente, que ele tinha o poder de vetar a abertura dessas contas e tinha o dever de verificar toda a documentação apresentada. Além disso, tivemos o depoimento do senhor Augusto César, que participou da sindicância do reclamante e que confirmou, ele mesmo, indo nos locais das empresas, dos documentos apresentados, que essas empresas não existiam e que aquilo não foi realizado pelo reclamante, o procedimento correto. Além disso, o juiz de primeiro grau se pautou no depoimento da testemunha Kelly, ouvida a rogo do reclamante, que também não deve ser levado em consideração, porque ela fala que os empregados na sindicância são obrigados a confessar. O que não comprova, primeiro, porque ela não estava presente na sindicância do reclamante e ela sequer cita nomes ou comprova algum reclamante, algum funcionário do banco que tenha participado de alguma sindicância e teria sido obrigado a confessar. Nesses termos, a reclamada pede pela reforma da sentença quanto à reversão da justa causa. Bom, eu faço aqui também uma consideração de toda a prova. Entendo que houve
adequada valoração pelo juiz de primeiro grau, inclusive quanto ao depoimento da testemunha Augusto. Agora, Augusto César de Almeida Raposo, eu não vejo aqui como o banco pudesse responsabilizar integralmente e unicamente o reclamante. Há aqui um quadro de insucesso de alguns empréstimos, alguns créditos concedidos, mas isso aí não atribui, primeiro, ao reclamante culpa exclusiva, não atribui ao reclamante fraude, como o banco quer, ato de improbidade, muito menos que ele tenha se locupletado, angariado vantagens, né, em detrimento do banco. Então, acho que isso aí é primordial, e por isso eu estou mantendo a sentença. Não há prova de atuação fraudulenta por parte do reclamante, nem mesmo que ele tenha ocasionado prejuízo à instituição financeira. Também aqui, eu quero frisar que a gerente-geral da agência, foi dito pela testemunha, o citado Augusto César, que Tatiana, que era gerente-geral da agência, teria supostamente compartilhado sua senha com o reclamante. Isso não transfere para o autor a responsabilidade exclusiva pelo insucesso dessas operações. E se ela compartilhou essa senha realmente, como a senha é pessoal e intransferível, ela tem responsabilidade nesses atos também. E aí o banco não podia atribuir somente ao reclamante essa justa causa. Eu estou mantendo a sentença nos demais aspectos também, com a reforma apenas naquele ponto lido na conclusão de observância do divisor 220. Revisor? Concordância da revisão. Juiz Kleber? Estou de acordo. Então, assim se decide unanimidade. Obrigada. Processo 12 da pauta, 1006/2012. Relator, doutor Fernando. Revisor, doutor Vitor. Inscritos para sustentação oral. Advogados, doutora Cristiane Pereira, doutor Marcelo Victoretti Alves, doutora Cíntia Batista Pereira, doutor Humberto Maciel Fonseca e doutor Kleber Alves de Carvalho. Não estão presentes? Bom, eu não estou conhecendo desse agravo de petição por ausência de garantia integral da execução e por não estarem delimitadas de modo justificado as questões e os valores impugnados. Revisor? Doutor Kleber? Também de acordo. Assim se decide unanimidade. Próximo. Processo 1 da pauta, 46/2013. Relator, doutor Fernando. Revisor, doutor Vitor. Advogado inscrito, doutor Isaac Melquiades. 1 da pauta. Fala pelo sindicato? Sim, e pelo presidente. Eu conheço do recurso no mérito, nego-lhe provimento. Conceda a palavra. Eu cumprimento os ilustres desembargadores aqui presentes, os demais serventuários da Justiça, procurador. Após o sucesso em recurso de revista, com muita satisfação que eu retorno a essa turma para fazer a sustentação oral no presente feito, no sentido de tentar evitar que se cometa aqui uma injustiça, por assim dizer. O processo em questão foi ajuizado tendo como origem a discussão e as brigas políticas inerentes ao município de Ataleia. Uma meia dúzia, por assim dizer, de acusadores que nunca se simpatizaram com o senhor Geraldo, que é o atual presidente do sindicato, alguns médicos, uns contadores, que de uma forma ou de outra tentam se infiltrar no sindicato dos trabalhadores rurais, se dispuseram a acusar. Tanto fizeram também em sede de justiça eleitoral, mas o processo na justiça eleitoral contra o senhor Geraldo foi extinto por falta de provas.
Como viram que não conseguiram lograr êxito nas acusações na Justiça Eleitoral, também tentaram promover essas acusações em sede da Justiça do Trabalho. E o procurador do Trabalho acabou, de certa forma, embarcando na opinião desses acusadores e promoveu a presente ação civil pública, no qual há uma série de acusações elencadas na inicial, e todas, uma a uma, foram rebatidas, e nada se provou contra Geraldo e contra o sindicato. Geraldo, que sempre deu a sua vida pelo sindicato, trabalhou para o sindicato, agora se vê aqui promovendo a sua defesa. Obrigado. As testemunhas ouvidas no bojo processual, todas foram contraditárias e declararam suspeitas, inclusive pela juíza, em sede de sentença monocrática. Tanto que a sentença limitou-se a condenar o sindicato e Geraldo por uma suposta cobrança indevida em benefícios de aposentados e pensionistas. Entendeu a magistrada que não poderia haver cobrança de mensalidades sociais de pensionistas e aposentados sindicalizados. Contudo, não há cobrança. O que há são doações. Todos os valores vertidos pelos aposentados e pensionistas são doados, inclusive por intermédio de convênio firmado com a autarquia, o INSS. Há que se acrescentar ainda que parcela dessas doações, vale frisar sempre que se trata de doações, inclusive a autorização dos sindicalizados para que essas contribuições sejam vertidas ao sindicato, parcela dessas contribuições são vertidas à FETAENG, órgão estadual, e à CONTAG, órgão nacional. De certa forma, se de fato o entendimento da juíza prevalecesse, deveria haver a inclusão desse órgão estadual e federal no polo passivo da demanda. Até porque, como se poderia fazê-los devolver a parte que foi vertida para essas entidades sem que eles compusessem a lide? Mas o fato é que as cobranças em questões, ou melhor, as doações, não são ilegais. Razão pela qual a sentença não deve subsistir. Tanto a condenação imposta ao sindicato de não cobrar parcelas não previstas no estatuto é uma condenação inócua, porque o sindicato jamais fez cobrança nesse sentido. Em relação ao senhor Geraldo, apenas houve a condenação de pagamento do valor de R$20 mil a título de indenização por danos morais, também não deve subsistir, porque não houve as malfadadas cobranças. Isso é o que se sustenta para combater a sentença. Porém, eu não posso deixar de lembrar que também houve recurso da parte contrária e ainda prevalece uma sustentação de que Geraldo também cobrava por emissão de declaração de trabalhadores rurais, uma declaração necessária para fins de aposentadoria do trabalhador rural. Contudo, não restou comprovado nos autos que tenha havido essa cobrança. Eu desafio os nobres desembargadores a apontar um documento que seja que comprove essa cobrança. É certo que não vão encontrar. Em fase de inquérito, de ação civil pública, questionável, inclusive, porque as provas não foram produzidas sobre o bojo do contraditório. Entendemos, inclusive, que esses depoimentos ouvidos, colhidos no inquérito, deveriam ser ratificados em juízo, e não foram, até porque as testemunhas foram contraditárias e provou-se que são inimigas capitais, partidárias, sindicais e do senhor Geraldo. Essas provas não foram ratificadas em juízo. Então, há aí também uma disparidade. Primeiro porque o Ministério Público ouviu tantas e quantas pessoas quis no inquérito. Depois não ratificou nada em juízo. De sorte que a defesa só pôde ouvir 3 testemunhas. E essas foram categóricas em afirmar que não houve cobranças indevidas. Nenhuma das acusações
constantes na inicial prevaleceram. Depois há que se lembrar que as mencionadas declarações de trabalhadores rurais não são emitidas por Geraldo, são emitidas pelo vice-presidente, está comprovado nos autos, inclusive está previsto no estatuto. Qualquer dinheiro que ingresse no sindicato, quem recebe são os tesoureiros, não é o senhor Geraldo. Então não há por que subsistir qualquer condenação sobre ele. Não bastasse no processo, em lugar algum, menciona-se que o senhor Geraldo tem se apossado de dinheiro do sindicato. Se é que houve alguma cobrança indevida, apenas para argumentar, já que não há prova nesse sentido, vale sempre frisar, tal cobrança indevida teria sido revertida ao próprio sindicato. Mais uma vez, não subsiste razão para nenhuma condenação sobre Geraldo. Nesse sentido, peço aos demais embargadores que, com todo respeito, discordem do relator e votem no sentido contrário para reformar a sentença. E quanto ao recurso do Ministério Público do Trabalho, que até entendo que foi anulado, embora tenha uma decisão tramitando, um processo de execução provisória tramitando no TST novamente, tentando a execução dessa decisão provisória, que o recurso não seja dado provimento ao recurso do Ministério Público do Trabalho. Eu agradeço, é o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Doutor, eu não estou julgando o recurso do Ministério do Trabalho, não. O recurso do Ministério Público do Trabalho já foi julgado. Não foi anulado, não. O que o TST fez foi dar provimento ao recurso do diretor e do sindicato para afastar a deserção que havíamos declarado antes e não conhecido, e voltou, então, para julgar apenas essa parte, que é o que eu li na minha conclusão. Eu também me reporto ao acordo anterior, quando do recurso do Ministério Público, eu considerei provada, sim, a cobrança indevida, da mesma forma que a sentença. E houve a condenação ao pagamento de danos morais coletivos, inclusive com elevação de 20 para 30 mil reais, conforme aqueles fundamentos lançados antes na folha 885 dos autos. Sustentam o presidente e o sindicato uma suposta legalidade da cobrança com base no artigo 9º, a linha A do Estatuto Social e do convênio firmado com a FETAENG. E eu estou entendendo aqui que a contribuição a que aludem essas normas é apenas aquela limitada a 2% do salário mínimo vigente, valor que não se confunde com aqueles exigidos dos filiados que foram mencionados antes. Dessa forma, tem-se por devida a condenação do segundo reclamado por dano moral coletivo, porque é claramente configurada a hipótese de violação de direitos fundamentais que abranjam toda a categoria, comunidade e sociedade em geral. Então, pelos fundamentos já lançados, eu mantenho, então, a condenação e nego provimento ao recurso, como voto revisor. Senhor presidente, quanto à questão posta em julgamento, eu estou inteiramente de acordo com Vossa Excelência. Pondero que ouvi atentamente a manifestação da tribuna e notei que o advogado foi elegante e respeitoso todo o tempo. Mas acho absolutamente indispensável ressaltar a dignidade da Corte e censurar o desafio lançado para a Corte no sentido de apontar ou deixar de apontar documento algum. Não é isso que preceitua o Código de Ética dos Advogados. E não é o tratamento que se deve destinar a este sodalício. Então, pontuando essa questão para que não fique parecendo que é comum, que é aceitável ou que a Corte vai tolerar, eu faço esse registro. Vou votando com Vossa Excelência. Juiz Kleber? Estou de acordo. Eu notei isso, mas eu quis
vislumbrar aí uma figura de retórica, não. Mas concordo com Vossa Excelência. Eu também acho. A gente não desafia o juiz a apontar a prova. O juiz, lá embaixo, na sentença, lá no primeiro grau, na sentença, e o juiz, o colegiado de segundo grau, eles trazem o convencimento deles na fundamentação. Então, o convencimento é nesse sentido. Não custa nada sermos humildes. Né? E as cortes trabalhistas, de um modo geral, são ainda mais humildes. E nem por isso hão de merecer o desprestígio que alguns querem nos impedir. Então, a gente precisa pontuar essas questões nessa época para reafirmar a integridade, unidade e honradez do colegiado. Tá? Como disse, eu também não acho que tenha havido ânimo de ofender. Apenas um excesso de linguagem. Mas também por isso não nos curvaremos. Tá certo. Pela ordem, Excelência, só ressaltando aqui que realmente não tive intenção de ofender nenhum dos embargadores, nem a nobre turma. Apenas posso ter me excedido no calor da retórica. É isso, aqui. foi Mas muito obrigado a todos. Uma boa tarde. Mas realmente o juiz Vitor tem razão, a gente não pode deixar passar, porque já tem até presidente da Câmara aí falando que a Justiça do Trabalho não deveria existir, né? Então, nós estamos sofrendo atualmente críticas, às vezes injustas, né? Até fogo amigo de órgãos do próprio Poder Judiciário, né? Então, realmente, a lembrança dele foi correta, mas eu tenho certeza que o senhor, como todos os advogados que militam na Justiça do Trabalho, defendem essa instituição. Ok, muito obrigado. E mais uma vez, desculpa, não foi no sentido de ofender mesmo. Não, obrigado. Eu sei disso. E assim se decide a unanimidade. Processo número 20 da pauta, 2326 de 2013. Relator, doutor Fernando. Revisor, doutor Vitor. Inscrita para sustentação oral, doutora Karen Freire de Mello. Processo número 20 da pauta. 20. Na inscrição. A doutora Karen está presente? É Karen? Advogada? Está presente? Não? Bom, aqui são dois recorre a via Varejo e o Adilson Marques do Nascimento. Eu conheço dos recursos, exceto o da reclamada no tocante à autenticidade dos cartões de ponto, validade do sistema de compensação, equiparação salarial e reflexo em férias mais um terço, 10º salário, FGTS mais 40% e aviso prévio, por ausência de interesse recursal e de dialeticidade. No mérito, nego provimento ao recurso da reclamada e dou provimento parcial ao do reclamante para determinar que as horas extras deferidas sejam apuradas conforme jornada fixada, mantidos os reflexos constantes da sentença e os demais parâmetros de apuração, além de acrescer a condenação, o pagamento dos domingos e feriados trabalhados em dobro, conforme jornada aqui fixada, com reflexo em repouso semanais, aviso prévio, férias mais um terço, 10º salário e FGTS mais 40%. As parcelas acrescidas da condenação têm natureza remuneratória, exceto esses reflexos aqui mencionados, e eu elevo o valor da condenação para R$ 38.000, com custos adicionais de R$ 160 pela reclamada. Revisor? Também de acordo. Doutor Cleber, de acordo também, então assim se decide a unanimidade. Próximo. Inscrição de sustentação oral no PJE. Sala de 9 horas. Relator, doutor Fernando. É hoje o... Seu hoje foi... Caiu. Caiu tudo. Caiu. Deixa eu ver aqui. Eu que peguei hoje o resíduo, né, da doutora Cristiana. Para quê? Esta vez Das ela... outras sessões, as anteriores.
Só dava eu. A Sabrina só fica de inferno astral quando a Cristiana está aqui. Cristiana... Fogo amigo. Agora eu vou descansar um mês. Eu tive que reiniciar o PJE porque ele parou. Já tinha Seu, né? O prazo. 18, né? Pode. Processo 18 da pauta, 11649, de 2015. Relator, doutor Fernando. Inscrita para sustentação oral, doutora Marcela Ribeiro, pelo reclamante. Pelo reclamante? Eu conheço dos recursos, nego provimento ao da reclamada e dou provimento parcial ao do reclamante para determinar a retificação da CTPS nos termos dos fundamentos, sob pena de multa a ser fixada pelo juízo da execução. Com a palavra. Boa tarde. Bom dia, excelências. Ilustríssimo desembargador relator, demais componentes da Câmara, colegas aqui presentes. Na verdade, sustentação aqui bem reduzida, basicamente para pleitear a aplicação da OJ número 47, já que foi reconhecida a insalubridade de vários períodos, aí como os senhores podem vislumbrar, e apenas pedimos que seja aplicado o reflexo adicional de 40% nas horas extras, exatamente como determina a OJ. Obrigada. Bom, na parte do adicional, eu estou mantendo a sentença. Deixa eu ver aqui se eu falo da OJ. Reflexos do adicional de insalubridade, lá embaixo. Lá embaixo? Antes da conclusão. Ah, tá. Em relação aos reflexos do adicional de salubridade em horas extras, cumpre esclarecer que o adicional de salubridade integra a remuneração do trabalhador para todos os efeitos, inclusive para a base de cálculo das horas extras. Aplicação da súmula 139 e da orientação jurisprudencial número 47 da SDI 1 do TST. Sendo assim, não cabem repercussões adicionais de salubridade sobre as horas extras, porque a base de cálculo destas já inclui o adicional de salubridade. Então, não tem o bis in idem. Uhum. Por isso, eu estou mantendo a sentença. Nego provimento. Revisor? De acordo. E juiz Kleber? Também de acordo. Assim se decide unanimidade. Muito obrigada. Sala de 9 e 5, relator doutor Kleber. Processo 30 da pauta. 11868, de 2015. Inscrito para sustentação oral, doutor Felipe Valadares Moura, pelo reclamante. 30, né? Processo 30 da pauta. Sala 9 e 5. Ao relator para conclusão, quando puder. Conheço o recurso, no mérito, nego-lhe provimento. Doutor, fala por quem? Pelos reclamantes. Com a palavra. Eu venho aqui reforçar que a sentença deve ser mantida em todos os seus fundamentos e a contratação dos demais reclamantes após o trânsito, na integralidade, pelo sentido de que restou constatado por perícia judicial, por documento... Ele está negando provimento. Isso. Recurso da Caixa? É contratação. Contra a Caixa. Pela Caixa. Isso. Não há necessidade de Os reforçar, vogais vão porque manter? o relator está mantendo. Meu posicionamento é para manter o voto. Isso. Okay. Então, eu vou perguntar se tem alguma divergência. Se não tiver, tá. Claro. Os que votam... Estou acompanhando, presidente. Doutora Sabrina, doutor Márcio. Então, sim, se decide unanimidade. Muito obrigado, doutor. Um bom dia. Bom dia. Sala 9 e 5, a mesma sala. Relator doutor Kleber, processo 19 da pauta, 11460 de 2015. Escrito para sustentação oral, doutor Bernardo Salete Teixeira, pelo reclamante.
Advogado não está? Doutor o quê? Doutor Bernardo Salete Doutor Teixeira. Bernardo não está presente? O relator pode ler a conclusão. Conheço e nego provimento. Doutora Sabrina? De acordo, Doutor presidente. Márcio? De acordo. Assim se decide unanimidade. Próximo. Processo 6 da pauta, na sala de 9 e 5. Relator doutor Klebe. 10561 de 2015. Escrita para sustentação oral, doutora Ludmila Felipe Paixão, pela reclamada. Pela reclamada? Pela reclamada expansiva. Ah, tá. Que aqui, no caso, é agravada. É porque tem um agravo e tem um recurso ordinário. Isso. Aí está provendo o agravo e examinando já o recurso ordinário. Tá. Pode ler a conclusão, então? A doutora está ali da tribuna. Vou começar. Conheço do agravo instrumento, dou-lhe provimento para destrancar o recurso ordinário. Conheço os recursos ordinários das partes, no mérito, ao do reclamante dou provimento em parte para, reconhecendo o vínculo direto com o tomador de serviço, determinar a retificação pelo Banco Bom Sucesso S.A., segundo reclamado, sob pena de multa diária de R$ 50,00 até o limite de R$ 2.000, até o limite de R$ 2.000. Aplicar a norma coletiva dos bancários e deferir horas extras excedentes à sexta diária ou 30ª semanal, diferenças salariais considerando o piso para o pessoal do escritório com os reajustes previstos, reflexo das horas extras, nas parcelas já foram definidas na fundamentação, auxílio alimentação, auxílio sexta alimentação, auxílio refeição, e 13ª sexta alimentação. PLR, divisor 180 para cálculo das horas extras. Mantidos os demais parâmetros estabelecidos na sentença para liquidação, no que não conflitar com o aqui decidido. Afastar a multa por embaixo declaratórios e deferir honorários assistenciais de 15%. É a minha proposta. Doutora, com a palavra. Bom dia, presidente, os demais membros da turma, os colegas. Eu vou ressaltar aqui só a necessidade de sobrestamento do feito, tendo em vista que foi reconhecido o vínculo bancário. Haja vista que ainda há divergências interpretativas quanto à terceirização e o Supremo Tribunal Federal ainda não apreciou, em definitivo, as controvérsias relativas a uma das matérias de fundo, cujo o objetivo é o estudo da terceirização em atividade fim, e como foi reconhecido o vínculo no caso, vem impugnar pelo sobrestamento do feito, até o julgamento das ações. Aqui não está mencionado, eu não sei, mas como eu não voto no caso, eu vou... Não foi examinado, foi examinado, feito, né? Aí tá. eu disse que não é o caso. Não é o caso de sobrestamento. Certo. É porque o que está sobrestado lá no Supremo de terceirização é só call center. Terceirização com banco não está. Bom, como vota a revisora? Estou acompanhando, presidente. Luiz Márcio? Com o relator. Então, assim se decide a unanimidade. Obrigado. Próximo. Agora, na sala de 9 e 8, relatora doutora Sabrina. Tinha que ter, né? Claro, né? Só que Alguma coisa, né, gente? Pode ficar em branco. Processo número 11 da pauta, 10.921 de 2016, inscrita para sustentação oral, doutora Maria Luísa Pereira Issá. 11 da pauta. Valdeir, Associação Salgado de Oliveira, não é isso? Isso, correto. Com a palavra relatora. Conheço do recurso ordinário interposto pelo reclamante e, no mérito, nego-lhe provimento. Com a palavra, doutor. Excelência, eu aguardo a divergência, por favor. A divergência aqui, o segundo é o juiz Márcio. Não acompanha o relator. E o terceiro é o juiz Kleber? Não. Não. Aqui é... Juiz Vitor ou Kleber? Juiz Vitor. Vitor, De acordo. Assim se decide, então, a unanimidade. Muito obrigada, bom dia. Bom dia. Processo 16 da pauta, na mesma sala de 9 e 8, relatora doutora Sabrina. 11.104 de 2015, escrita para sustentação oral, doutora Raquel de Souza da Silva, pelo reclamante. Processo 16 da pauta. Doutora Raquel está presente? Pelo reclamante? Não, né? Relatora, pode ler.
Conheço do recurso ordinário interposto pelo autor e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para acrescer à condenação o pagamento de mais 1 hora e 30 minutos extras diários, 3 vezes ao mês, por todo o período contratual, decorrentes da participação do autor em reuniões, com os mesmos adicionais, reflexos e demais parâmetros para cálculo das demais horas extras. Deferir a indenização por danos morais no importe de 10.000, esclarecendo-se que o termo inicial da correção monetária será a data de publicação desta decisão e que a parcela não sofrerá incidência de contribuição previdenciária e nem de imposto de renda. Conheço do recurso ordinário interposto pelo réu, salvo quanto ao pedido de reforma da decisão de origem para que se determine que o fato gerador das contribuições previdenciárias seja estipulado como o mês do efetivo pagamento dos valores devidos ao autor, quanto à aplicação da OJ 394 da SDI 1 do TST e no tocante ao pedido de observância dos dias efetivamente trabalhados pela parte autora para cálculo das horas extras, excluindo-se os períodos de afastamentos, licenças, férias, faltas e folgas, em todos os casos, por ausência de interesse recursal. No mérito, dou provimento parcial ao apelo para excluir o deferimento da justiça gratuita. É a minha proposta, presidente. Doutor Márcio? Com a relatora, presidente. Doutor Vitor? Estou inteiramente de acordo, senhor presidente. Assim se decide a unanimidade. Próximo. Na mesma sala de 9 e 8, relatora doutora Sabrina, processo 5 da pauta, 10.408 de 2015, inscrita para sustentação oral, doutora Alice Valadares Pereira, pela reclamante. Processo 5 da pauta. Pela reclamante, doutora Alice, a relatora para a conclusão. Conheço do recurso ordinário interposto pelo reclamado e, no mérito, nego-lhe provimento. Bom dia. Eu gostaria de ver se tem alguma divergência, por favor. Tá. O revisor tem divergência, doutor Marcos? Não, com a relatora, presidente. E juiz Vitor? Assim se decide a unanimidade. Obrigada, bom dia. Sala de 9 e 12. Relator, doutor Vitor. Processo número 10 da pauta, 10.950 de 2015, inscrita para sustentação oral, doutora Patrícia Ottoni Cândido, pelo reclamado Itaú. O advogado está presente? Não? Relator, conclusão. Presidente, só um momentinho que eu estou trocando de sala aqui, já acessei o processo, não chegou, tudo bem. Não acabou de abrir, agora sim. A nossa conclusão, no sentido de conhecer dos recursos, dar provimento parcial ao apelo do réu para determinar a adoção do divisor 220 para apuração das horas extras. Quanto ao recurso do reclamante, também está sendo dado parcial provimento para condenar o banco ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da equiparação com a paradigma Renata Alves, com reflexos de estilo. Defiro ainda os reflexos do prêmio agir em aviso prévio e demais consectários. As parcelas têm natureza salarial, exceto férias, com 1/3 e FGTS. É como voto. Tá. Aqui Eu voto, estou de acordo. Doutora Sabrina é terceira. De acordo. Assim se decide a unanimidade. Na mesma sala, de 9 e 12, relator doutor Vitor, processo número 15 da pauta, 11.401 de 2015. Doutor Feres Delson Maron Barbosa. Número 15 da pauta. Rogo ainda um pouquinho de paciência, que estamos trocando de salas. O tema deixa apreensivos. Ele está ainda também, ele vestindo.
quando puder. Abrindo já. 15 da pauta de 9 e 12. Então, é sabor da carne e élito, ou elito. A nossa conclusão é no sentido de conhecer do recurso ordinário interposto pelo reclamado e, no mérito, dar parcial provimento para fixar o salário do reclamante em R$ 4.885 mensais, determinar o pagamento das férias 2013 e 2014 de forma simples e excluir a aplicação da multa do artigo 467. O valor da condenação fica reduzido e autorizada a busca do excesso de recolhimento. É como voto. Doutor, com a palavra para sustentação. Acolhendo a turma. Bom dia, nobres colegas, bom dia. O caso vertente, a questão posta é a confirmação do vínculo empregatício. A questão do ônus da prova do vínculo empregatício, ela entendo que ela não foi analisada corretamente, ou seja, eu entendo que ela foi, data máxima vênia, foi analisada de forma deficiente. Isso posto, quando se analisa de forma deficiente, você deixa de negar uma norma jurídica relativa a essa prova. Qual que é essa norma jurídica? A CLT 818 e o artigo 373 do Código de Processo Civil, no que se refere ao ônus da prova. Veja, Vossas Excelências, que a parte recorrida apresentou uma única prova e este sequer sabia o endereço do local do trabalho. Sequer sabia o endereço do local do trabalho, sequer sabia quanto que ganhava o obreiro, que supostamente o ônus da prova, no caso, ele é do obreiro provar esse vínculo empregatício. A negativa da empresa Sabor da Carne, que é uma empresa cujo fim social, objetivo social, é a fabricação de linguiça, ela é quase que impossível vai contratar uma pessoa 2 anos para trabalhar numa empresa que não é com o objetivo social da empresa, não está no essencial objetivo da empresa, trata-se de um serviço de pedreiro, de mestre de obra, o que for, 2 anos. Eu não vejo, no caso, usar presunção nessa hipótese. A presunção, ela não pode negar o direito que o recorrente tem da prova. O recorrente não tinha como provar. Vai provar o quê? Se nega completamente o vínculo empregatício. Ele nunca trabalhou na empresa. Então, por isso, em que pese o nobre relator decotar da sentença os itens apresentados, esse advogado pede que seja reformado também no sentido de não reconhecimento do vínculo empregatício. É isso. Muito obrigado. Tá, eu devolvo a palavra ao relator. Para alguma consideração que queira. Chama a atenção como o ilustre patrono parece conhecer a realidade da parte
E não discordamos em relação a qualquer elemento fático que ele possa trazer. O ponto é que a prova jungida aqui, produzida nos autos, a qual nós temos que estar atentos, milita em desfavor, né? Houve a prestação de serviço, a forma ordinária da prestação de serviço é com vínculo empregatício, testemunha trazida pelo autor confirma a prestação de serviço, testemunha trazida pelo réu, embora não admita o vínculo, também chancela a prestação de serviço. A solução aqui jurídica não pode ser outra. Então, com renovadas vênias, estamos aqui a manter o voto. Pela ordem, excelência. Posso? Doutor, só se for matéria de fato, não há debate, não. Porque... Alguma questão de fato que o senhor queira ressaltar? Exato, porque Vossa Excelência, às vezes, pode ter cometido um equívoco. A testemunha do autor não da reclamada, né? Não falou que prestou serviço, não. Ele vendia marmitex. Não falou, não, viu, Excelência? Desculpa aí a intervenção e o equívoco que Vossa Excelência pode ter cometido, ou eu cometi o equívoco. Tá certo. Relator. É porque o relator falou da prova como um todo, né? Não falou do. Tá certo. Tá certinho. A ativação, aí no caso, pouco importa, né? Num pequeno estabelecimento, é muito comum, né, que haja a ativação no serviço em frentes de trabalho distintas. Não estamos falando aqui de empregados altamente especializados ou de grandes empregadores que têm trabalhadores para funções bem vincadas. O segundo votante aqui é o juiz Kleber, né? Estou de acordo, e só chamando a atenção para o fato de que a questão temporal aqui, as testemunhas deixam claro que foi praticamente 2 anos de obra, 2014 e 2015. Estou de acordo. Que é isso, né? Também a estou gente vai acompanhando, sopesando, né? presidente. Às vezes uma obra pequena leva muito tempo, justamente pela escassez de recursos, né? São fatos da vida. Não, inclusive, a própria testemunha do réu falou que, primeiro, ele trabalhou lá durante 90 dias, num piso de marmorite, e depois, isso foi em 2014. Em abril de 2015, ele voltou para fazer uma rampa de acesso. Então, não fala foi que uma em obra 2014 estava rapidinha. praticamente pronta, mas ele voltou em 2015 para continuar a obra. Para fazer uma rampa de acesso. Então, a obra durou muito tempo, sim. Pela ordem, Excelência. Acho que está vendo quando fala ele, é a testemunha, não é ele, não é o reclamante, não. Não, eu estou me referindo à testemunha mesmo. Essa é a interpretação da prova, doutor. Aí agora só embaixo da declaração. A testemunha do tá? reclamado que eu fiz menção. Tá bom, muito obrigado. Assim se decide a unanimidade. Muito obrigado. Próximo. Então, encerradas as inscrições para sustentação oral.